Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia com a família de vocês, com vocês. Na nossa aula de ciências hoje nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1. Essa semana nós finalizamos aí o capítulo 1, os estudos do capítulo 1. E nesse vídeo vamos revisar, relembrar o que aprendemos durante todo o capítulo. O versículo que eu trouxe para a nossa meditação se encontra lá em Jeremias 1:5, que diz: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Jeremias 1:5. Essa frase foi Deus que falou para Jeremias, no momento em que ele estava sendo escolhido, e ele ficou com medo, né? Como ser humano, ele ficou com medo de aceitar o chamado de Deus na vida dele. E Deus o confortou com essa frase, com essa palavra, certo? Vamos prosseguir. O capítulo 1 começa com uma pergunta. Quem lembra dessa pergunta? Que é o seguinte: o que é um ser vivo? E aí eu trouxe para vocês algumas ilustrações aqui de seres vivos. Como podemos perceber, eles são tão diferentes. O que é que fazem todos eles serem chamados de seres vivos? Temos aqui o ser humano, animais, plantas, bactérias, vírus. O que é que faz todo esse grupo aqui ser chamado de ser vivo? Bom, nós estudamos que para ser considerado um ser vivo, o ser precisa nascer, crescer, reproduzir e morrer, que é o que chamamos do ciclo vital, ou o ciclo da vida. Então, o que todas essas ilustrações têm em comum é que todos esses seres que estamos vendo, eles passam pelo ciclo da vida, certo? E também tem uma coisa que faz parte do ser vivo, que todos esses elementos têm, que são as células. Estudamos que as células é a menor parte de um ser vivo, e elas não podem ser vistas a olho nu, ou seja, não tem como a gente olhar para nosso corpo, por exemplo, que já que somos um ser vivo, e ver a célula. Mas o nosso corpo é formado por muitas células. E aí por isso que é considerada a menor parte de um ser vivo, porque não dá para ver a olho nu e é a menor parte, certo? E aí vamos, aliás, relembrar o que nós já sabemos sobre as células. Nós vimos que a célula é a menor parte de um ser vivo. Vimos também que os seres vivos podem ser formados por várias células ou apenas uma. E aí o ser vivo que é formado por várias células, vamos chamá-los de pluricelulares. E o ser vivo que é formado por uma célula apenas é chamado de unicelular. Gente, só relembrando, a célula em si, sozinha, ela não é um ser vivo, mas ela é a parte de um ser vivo, certo? É a menor parte de um ser vivo. Todo ser vivo tem que ter célula. Só que a célula sozinha, ela não é considerada um ser vivo, certo? Ela faz parte do ser vivo. E também vimos que a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células. Então, caso vocês se deparem com essa pergunta: o que diz a teoria celular? Ah, eu aprendi com a professora Maressa no livro de ciências lá no 4º ano que a teoria celular vai dizer que todos os seres vivos são formados por células. E aqui eu tenho dois exemplos de células: célula animal, célula vegetal. Temos elas aqui mais ampliadas, né? E vamos notar as diferenças. Essas células aqui é consideradas como células animais e possuem aí 3 partes, que é o núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Uma aluna da nossa turma, chamada Lana, ela fez um experimento muito legal para ilustrar uma célula animal. Ela fez um ovo na frigideira e aí o ovo, quando ele está fritando, na verdade, ele fica com uma camada bem fininha assim na lateral. E foi o que ela chamou de membrana plasmática. E a parte da clara, chamamos de citoplasma, né, nas células. A gema foi chamada de núcleo. Então, ela fez esse experimento de forma voluntária. Eu não solicitei a vocês
mas aí ela teve essa brilhante ideia, enviou um vídeo para a professora fazendo esse experimento, o que foi muito legal ver o empenho da aluna, né? E aí vamos ver a diferença das células animais e células vegetais. Bom, gente, toda célula tem que ter essas três partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Porém, a célula vegetal ela vai ter outras partes além dessas três partes. Como vemos aqui, ó, o cloroplasto e parede celular, citoplasma, né, que tem que ter. No caso de diferente aqui da célula animal, vai ser o cloroplasto, parede celular, certo? Então, a diferença das duas células é que a célula vegetal vai ter cloroplasto e parede celular. Todas as células são iguais? Vamos pensar um pouco. Durante o capítulo 1, nós vimos que as células são diferentes, certo? Por exemplo, nós temos a célula do sistema nervoso. O sistema nervoso do ser humano é composto por essas células aqui, ó. E ela tem esse formato físico. Já a célula do sistema respiratório, elas possuem esse formato aqui, ó. E aqui também nós temos uma célula muscular. Portanto, o corpo do ser humano, por exemplo, o ser humano é considerado como um ser pluricelular, porque ele tem muitas células. E essas muitas células, elas não são iguais. São de vários formatos, de acordo com a função que desempenha, de acordo com o sistema a qual pertence. O sistema nervoso possui muitas células desse formato. O sistema respiratório, desse formato, e o muscular desse formato, da pele de outro formato. As células são de muitos formatos diferentes, tá? E aí, gente, o que é que tem a ver a célula com o nosso corpo, professora? Vamos lá, vamos da menor parte do nosso corpo, que vimos que é a célula, para o nosso corpo completo, formado. Vamos acompanhar essa ilustração, ó. Nosso corpo, a menor parte do nosso corpo é composto por uma célula, né? E aí, quando várias células se juntam para desempenhar uma função, vamos chamar de tecido, certo? Então, o tecido é o conjunto de muitas células que se juntam aí para se ajudarem em alguma função. Depois do tecido formado, se tiver vários tecidos, vão dar origem ao órgão, certo? Então, quando vemos um órgão, sabemos que ele é formado por tecidos e esses tecidos são formados por células. E aí, tem no nosso sistema vários órgãos que trabalham juntos para desempenhar uma função. Quando esses órgãos se unem para trabalhar em função de um objetivo, digamos assim, vamos dizer que aí foi formado um sistema, certo? Aqui nós estamos vendo o exemplo do sistema digestório. Então, esses órgãos que estamos vendo aqui se unem para fazer com que a digestão aconteça, certo? Ao fazer isso, ao se juntarem todos os órgãos, vai dar origem ao sistema, tá aqui, ó, o sistema digestório. São vários órgãos que trabalham para dar certo a nossa digestão, certo? Então, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Sistema, dentro do sistema tem vários órgãos e um órgão é formado por tecidos e esses tecidos são formados por células. E vários sistemas juntos dá origem aí ao corpo humano, ao organismo ou indivíduo, né? Porque aqui no exemplo que eu trouxe para você, é um corpo para vocês, é de um corpo humano. Mas esse processo aí vai acompanhar também os animais, os outros seres vivos, tá? Que são pluricelulares. Então, aqui, todo esse quebra-cabeça é para dar origem ao organismo, certo? Ou indivíduo, no caso da imagem, no nosso corpo humano. Deus foi brilhante, ele montou aí várias pecinhas de um quebra-cabeça para que hoje fôssemos
com esse formato físico, com todas essas funções. Vamos prosseguir aqui. Nós vimos da célula ao organismo de um corpo humano e agora da célula ao organismo de um animal, certo? No caso desses exemplos que eu estou citando, são de seres pluricelulares, que tem várias células, beleza? E aí, ó, célula, depois da célula é formado o tecido, no caso aqui da zebra, né, é formado grupo de células semelhantes que formam o músculo, o osso, os nervos e o sangue. Quando esses tecidos se unem, conjunto de muitos tecidos é formado um órgão. Exemplo, coração. São vários tecidos. Fígado, olhos, são tecidos que se uniram aí para formar o órgão. Depois do órgão é formado um sistema, que são vários órgãos que trabalham juntos para um fim comum. Esse daí que está sendo mostrado na imagem é o sistema cardiovascular de uma zebra. E depois é formado o organismo. Todas essas pecinhas do nosso quebra-cabeça, digamos assim, é para dar origem a um organismo, a um ser vivo, certo? E aí, organismo, conjunto de sistemas que interagem para a sobrevivência do ser humano. Então, gente, a nossa aula de ciências finaliza aqui. Foi uma pequena revisão de tudo que vimos durante o bimestre. Claro que só esse vídeo não é suficiente. Foram enviados vários vídeos durante o bimestre, né? Vídeos de pessoas que dão exemplos de células, que explicam de formas diferentes o que são as células, a função das células, como também foi orientado o mapa mental. Quem fez, nota 10, parabéns. Só quem ganha é quem faz, certo? Se você não faz um estudo dirigido que a professora orienta, um mapa conceitual, não tem como você acompanhar bem direitinho a proposta que é oferecida aí a cada aluno, tá bom? Mas vamos ler, reler, estudar, rever os vídeos e finalizar o capítulo com chave de ouro, aprendendo tudo o que foi ensinado.